Eu encontrei algo estranho e no começo eu achei que era só mais uma teoria perdida na internet. Mas quanto mais eu pesquisava, mais eu percebia que isso não era só teoria. Existia um padrão, uma história antiga, repetida em diferentes lugares, mas sempre ignorada pela maioria das pessoas. E foi aí que eu cheguei em um texto que quase ninguém comenta. O livro de Enoque. Quando eu li aquilo pela primeira vez, eu entendi na hora porque ele foi removido da Bíblia tradicional. Não é só sobre fé, é sobre algo muito mais perturbador. Ele fala sobre anjos, mas não do jeito que você imagina. Esses anjos não estavam protegendo a humanidade, eles estavam observando. Eles eram chamados de vigilantes. E no começo, tudo parecia normal. Eles tinham uma missão clara: observar sem interferir. Mas em algum momento, isso mudou. E o que mais me chamou a atenção foi que o texto descreve esse momento como uma escolha. Eles não foram forçados, eles decidiram descer. E quando isso aconteceu, tudo saiu do controle, porque eles não vieram de mãos vazias. Eles trouxeram conhecimento, só que não era qualquer conhecimento. Era algo que a humanidade simplesmente não estava pronta para ter. Eles ensinaram sobre armas, sobre guerra, sobre manipulação, coisas que até hoje moldam o mundo em que a gente vive. Mas o pior não foi isso. O pior foi o que veio depois. Porque segundo esses relatos, esses anjos começaram a se envolver com mulheres humanas. E disso nasceu algo que nunca deveria ter existido: os Nefilim. E aqui foi o ponto onde eu parei e pensei: isso não pode ser real. Mas quanto mais eu lia, mais detalhes apareciam. Eles eram descritos como gigantes, extremamente fortes, violentos, seres que não seguiam nenhuma regra, nenhuma moral, nada. Eles dominavam tudo ao redor. E a terra começou a mudar. Violência virou rotina. O caos se espalhou. E foi aí que eu comecei a perceber uma coisa: essa história não é contada como um mito, ela é contada como um aviso, porque tudo aquilo levou a um ponto sem volta. A humanidade tinha se corrompido completamente, não existia mais equilíbrio, e então veio o julgamento, o dilúvio. E aqui entra algo que quase ninguém percebe: o dilúvio não foi só uma punição, foi uma tentativa de apagar algo que saiu do controle. Mas e os anjos? O que aconteceu com eles? Segundo o próprio texto, eles não foram destruídos, eles foram aprisionados, selados em um lugar descrito como um abismo, um local profundo, escuro, isolado, onde eles permaneceriam esperando. E essa palavra ficou na minha cabeça: esperando, porque isso implica uma coisa: que eles não estão lá para sempre. E foi aí que eu decidi ir mais fundo. E o que eu encontrei depois foi ainda mais estranho, porque no livro do Apocalipse existe uma passagem que fala exatamente sobre isso, sobre um momento, no fim dos tempos, onde esse abismo seria aberto e aquilo que estava preso sairia, mas não como antes, pior, muito pior. E aqui é onde tudo começa a ficar desconfortável, porque se isso for verdade, então essa história não acabou, ela só foi interrompida e talvez esteja prestes a continuar. Agora pensa comigo, a gente vive em uma época onde o conhecimento está avançando mais rápido do que nunca, tecnologia evoluindo em uma velocidade absurda, coisas sendo criadas que a gente mal entende completamente. E se isso não for coincidência? E se esse padrão estiver se repetindo? E se aquilo que foi aprisionado, de alguma forma, ainda estiver influenciando o mundo? Pode parecer loucura no começo. Eu também pensei isso. Mas, depois de tudo que eu li, tudo que eu conectei, eu comecei a ver de outro jeito. Talvez o maior erro da humanidade seja acreditar que essas histórias são só histórias
porque se esses seres realmente existiram e se eles realmente estão presos, então existe uma possibilidade que muita gente prefere ignorar, a de que um dia eles podem voltar. E se esse dia chegar, não vai ser como antes. A gente não está preparado, não mentalmente, não espiritualmente, nem fisicamente. E talvez, quando isso acontecer, já seja tarde demais para entender. Eu não estou aqui para te convencer de nada, mas eu te faço uma pergunta. E se isso for real? E se tudo isso que foi escrito há milhares de anos for um aviso e não uma lenda? Porque no final, a questão não é se eles vão voltar. A questão é quando. E quando esse momento chegar, você vai perceber. Ou vai ser só mais um, achando que era tudo coincidência? Se você quer continuar explorando esse tipo de conteúdo e entender coisas que quase ninguém tem coragem de falar, se inscreve agora, porque o próximo vídeo vai ainda mais fundo nisso.